A paz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo Edson. Estamos mais uma vez aqui na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos nesse trimestre tratando do assunto sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Muito bem. A epígrafe do trimestre, vamos chamar assim, né? Que é o título dado ao nosso trimestre, né? As nossas 12 lições, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Tivemos uma lição maravilhosa no domingo, onde nós tratamos do assunto sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. Nesta lição, oportuna é a de número 2. Nós vamos tratar sobre a deturbação da doutrina bíblica do pecado. Nós estamos falando sobre pecado, o que é pecado, por que do pecado e o homem. Como que o homem, como que eu, como que você, como que nós fazemos para nos livrar ou nos libertarmos do pecado. Certo? Muito bem. Então, vamos falar nos próximos minutos sobre esse dilema. Pecado, o que é? A nossa lição é a de número 2, deturbação da doutrina bíblica do pecado. Deturbação da doutrina bíblica do pecado. Deturbar, o que é esta palavra? Deturbar. Poderíamos classificar como banalizar, né? Vacalhar, gritar, sem noção, né? É a banalizar. Tanto faz. E para nós cristãos, crente na Bíblia, na palavra de Deus, né? Que é a Bíblia Sagrada, não podemos tratarmos o pecado desta maneira. Ele tem nome. Então, nós temos que encarar ele conforme ele é. Não é brincadeira, por isso temos que nos preservarmos, porque dependemos disso. Dependemos dessa perseverança e perseverar, né, para nos livrarmos deste mal. Vamos lá? Leitura do nosso texto áureo nos diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Romanos, no capítulo 3, versículo 20. Verdade prática: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Então, Adão, ele pecou, e por causa deste pecado, nós já vamos dar nome para ele aqui na nossa aula. Por causa deste mal, deste pecado, toda a raça humana, ela ficou denegrida, ou sofreu sanções. Mas, é o contudo aqui da verdade prática, contudo, ou mais, Jesus Cristo pode regenerar com eficácia. Esse
eficazmente é com eficácia, ou com perfeição, ou sem noda, sem culpa, sem mácula. O pecador, eu, nós, que pecamos, que estamos debaixo desta sentença do primeiro homem que pecou. Tá certo? Muito bem. Já nos ajuda aí com aquele like, né? Seu joinha, seu positivo, né? Compartilhe esta videoaula. Vamos estar falando aqui sobre o pecado, né? O que é esse camarada que tanto é falado, principalmente nas igrejas evangélicas? Será que o cristão, o crente, não peca? Né? É uma pergunta que podemos fazer posso estar fazendo aqui nessa videoaula. Será que o cristão não peca? E se pecar? O que é o pecado? Estas e outras questões vamos estar respondendo aqui nesta videoaula. Vem conosco e vamos ver isso nos primeiros minutos aqui da nossa... No tópico 1 nós já vamos estar falando a respeito. Muito bem. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Romanos, no capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 20. Diz assim: pois que, é uma pergunta, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Olha, quando fala não há ninguém que busque a Deus, isso é uma afirmação, não é uma pergunta. Aqui o autor, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala aqui, não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nenhum só que se faça o bem por seus méritos. Quando está falando aqui, está falando por os seus méritos. E aí nós, ao longo da lição, nós vamos estar falando sobre essas afirmações. Continuando, versículo 13. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonhas de áspides está debaixo dos seus lábios. Muito forte isso aqui. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Muito forte. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós somos que tudo o que a lei diz ao que estão debaixo da lei, e diz para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas
Estamos diante de uma leitura bíblica onde o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, está tratando aqui de uma situação onde, mediante uma conexão do homem ao pecado, ele foi destituído de Deus. O versículo, a continuação desta leitura vai dizer, lá no versículo 23, que por causa do pecado, o homem foi destituído da glória de Deus, ou seja, foi banido, foi tirado da condição de filho de Deus. E aí ele foi destituído, ele foi tirado do testamento. O homem foi tirado do testamento de Deus por causa do pecado. Aí o versículo, a leitura que nós lemos aqui, na verdade prática, vai dizer, mas, ou contudo, Jesus Cristo pode resgatar o homem desta condenação com eficácia, com precisão, com 100% de certeza de dar certo, através de Jesus Cristo. Ele pode resgatar o pecador. Ele pode tirar esta condenação, né? Uma vez éramos destituídos, agora somos colocados novamente na planilha. Uma vez eu tirei, agora eu sou colocado novamente na planilha. Você sabe o que é uma planilha? Pois é. Nós temos uma ferramenta muito, muito bacana que eu uso muito no Excel, né? E esta ferramenta, ela nos dá uma condição de eu não ter que ficar calculando toda hora uma coisa e jogando lá para saber o resultado. Eu faço numa linha e numa coluna, ou quantas colunas for necessário, e linhas, eu programo, copio todas as linhas, aquela fórmula, e conforme eu vou jogando ali os valores, ele vai me dando resultado. Entendeu? Foi isso que Jesus fez. Uma vez eu estava lá, fui criado sem nenhuma situação de pecado. O homem pecou. A partir daquele momento, agora eu fui destituído, tirado da glória. Agora Jesus veio. Novamente ele me coloca lá, aquele pinguinho lá naquela coluna da planilha. E cada vez que eu me recorro a ele, eu sou justificado e vem a soma embaixo da minha conta para com Deus. Tá certo? É isso. Tá bom, amados? Vamos lá? Vamos adiante. Muito bem. A introdução da nossa lição diz assim, amados. Diz assim, olha. A doutrina bíblica do pecado, por natureza, faz oposição aos princípios ideológicos, às principais ideologias modernas que o homem enaltece que busca enaltecer o homem, destacando sua suposta bondade intrínseca, né? Ou seja, a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Então, uma vez lá no Éden, houve esse processo, né? Esse processo do pecado. O homem, nós sabemos lá a história, ele usou de desobediência, ele desobedeceu. Quando isso aconteceu, ele foi tirado de lá. Ele foi tirado
do jardim. Ele foi tirado do jardim. Né? Ele foi tirado do jardim. E aí ele foi colocado, Deus colocou no jardim seguranças, guardas, sentinelas. Para quê? Para vigiar o jardim, para que o homem não voltasse para lá, porque ele não tinha direito mais de ir para lá. Então Deus coloca, né? Vigia. Está lá. A Bíblia diz que Deus colocou os anjos dele lá para guardar o jardim, para que o homem não voltasse, porque não tinha mais direito de estar lá, por causa do pecado, da desobediência. Muito bem. A definição de pecado. Nosso tópico 1. Definição de pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos os substantivos hebraico chatá, cuja raiz significa errar ao alvo. Então, o pecado de cara, né? Já verificamos aqui no tópico 1 como definição, é um erro ao alvo. Assim como nós, cristãos, nós caminhamos para acertar, para que vamos à mansão celestial, e o nosso limite é os céus, quando pecamos, nós estamos errando este limite. Nós estamos errando este alvo diante ao céu. Por outro lado, o autor da lição vai estar dizendo que este erro é um acerto ao alvo do mal. O contrário, né? Este errar ao alvo é um acerto na oposição. No contrário, eu erro o certo, mas eu acerto o errado. Então, essa conotação, o contrário, ela significa que eu vou acertar o mal. A conotação de erro moral, né? Assim, a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. Então, a definição disso é uma transgressão. Eu sou um opositor à lei de Deus. Eu faço oposição à lei de Deus. Então, isso aqui nós podemos dizer que é uma oposição às leis de Deus. É uma oposição às leis de Deus. Uma referência bíblica que nos foi dada aí na nossa lição, Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, diz assim, olha, vamos ler desde o versículo 6, diz assim, então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procedes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Muito bem. Aqui está falando que Caim e Abel ofereceram uma oferta ao Senhor. A oferta do Abel foi bem aceito diante de Deus,
E a de Caim não foi aceito da mesma maneira que foi aceito a oferta de Abel. A Bíblia diz que Caim, percebendo isso, e não vamos falar aqui agora no momento sobre o motivo de não ter aceito, nós sabemos todo o processo, mas não é o caso agora, porque não temos nem tempo para isso. Caim, ele decai o seu semblante, e esta situação, né, o Senhor percebe que ele decai o seu semblante e ele pergunta: por que irou? Né? Versículo 5, pois, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Né? Ele se ira porque não foi aceito a sua oferta. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por quê? Culpa tenho eu, por acaso? Não. Deus não tem culpa, meu irmão. Deus não tem culpa dos nossos deleites, das nossas concupiscências, das nossas escolhas. Deus não tem culpa. Aí Deus continua falando: e por que descaiu o teu semblante? Fala por quê. Deus continua dizendo: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se você proceder bem nos teus caminhos, não é certo que a tua oferta é aceita? Que culpa tenho eu de você proceder mal, vir me oferecer coisas do seu jeito e eu tenho que aceitar? Em outras palavras, foi isso que o Senhor falou para ele. Ele continua dizendo assim, olha: és agora, não. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. Se você continuar com este coração desta maneira, o pecado, a maldade, a ruína bate todos os dias à tua porta. Não depende de mim. Deus sempre foi e sempre será Deus. E não precisa de mim. E não precisa de você. Nós precisamos de Deus. Muito bem. Ele continua dizendo assim: eis que o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será para ti. O desejo do pecado é para ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Você pode dominar ele. É só querer. É só juntar-se a nós. E agora na graça, nós lemos: mas, ou, portanto, ou, contudo, Jesus Cristo pode regenerar com eficazmente o pecador. Eu, nós, você. É isso. O nosso subtópico 1 vai estar falando disso. Muito bem, subtópico 2 vai falar sobre a universalidade do pecado. A universalidade, o tamanho que gerou isso. Qual o limite? Até onde foi? Vamos entender isso aqui. Romanos, no capítulo 3, versículo 9 ao versículo 19, nós lemos na leitura bíblica, quando vai falar que não temos mérito algum para dominar isso, essa universalidade, senão
através do sacrifício da cruz que Jesus Cristo fez por causa da humanidade, por causa de nós. O pecado, o ser humano foi criado em estado de inocência sem pecado. Foi criado perfeito e dotado de livre-arbítrio, né? Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. Gênesis, no capítulo 3, e o versículo 9, nos diz assim, Gênesis, capítulo 3, versículo 9 ao 19, deixa eu ler rapidinho aqui para a gente entender. Versículo 9 ao 19. E chamando o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenaste que não comesses? Então disse o homem à mulher, que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, ficou aqui um jogo de empurra. Portanto, a liderança era de Adão, era do homem. A liderança era do homem. Foi dado-lhe ordens para ele, para que ele não comesse daquela árvore do meio do jardim. Mas ele desobedeceu. Desobedeceu. Desobediência. Foi tirado do jardim. Deus colocou vigia no jardim para que ele não voltasse, porque ele perdeu o direito. No seu livre-arbítrio, ele poderia escolher, e a escolha dele foi desobedecer. Quando desobedecemos, sofremos sanções daquela desobediência. E isso não está no controle de Deus, e sim do homem. Né? O homem é que compete dominá-lo. Foi isso que o Senhor Deus falou para Caim. Se você continuar com o pecado, com essa atitude, o pecado bate à tua porta, mas compete a você dominar. Compete ao homem dominá-lo. Corrupção total. Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 23, assunto da leitura bíblica, quando diz que nessa universalidade que o pecado entra em toda a raça humana por causa da queda de um homem, entra uma corrupção total na qual o homem não tem condição de si próprio reverter a situação, mudar a trajetória da humanidade por si só. Aí, a leitura que nós lemos diz que não tem justo, todos se corromperam, ninguém agrada a Deus, né? Ninguém faz o bem, toda raça humana, por si só, por natureza, ela desagrada a Deus. Mas, né, muito bem colocada aqui a verdade prática, é tremenda, quando diz, contudo, ou mas,
Jesus Cristo pode regenerar o pecador com eficácia, com 100% de certeza, sem dúvida, quando nós nos colocamos à disposição e trazemos a cruz como não o crucifixo para ter ele pendurado aqui e dizer que ele nos protege, não. Aqui, o sinal do crucifixo é um sinal que os romanos usou para condená-lo como um malfeitor. A morte de cruz era dada pelos soldados romanos, pelas as leis do Império Romano da época, como uma sentença para o maior malfeitor. Foi assim que o nosso Cristo foi julgado e condenado até a morte. E a morte de colocar naquela cruz como o maior malfeitor da terra daquela época. Pois é. E ele não abriu a sua boca. Não abriu a sua boca. Por causa... Aí esta cruz, que foi o símbolo de condenação, essa cruz para mim, que conheço a Cristo, o sacrifício, foi o sofrimento que me deu o direito de ser resgatado, de ter novamente o direito de me colocar novamente na videira. A Bíblia vai dizer que nós fomos enxertados na videira. E agora eu posso ser novamente, né, chamado como filho por adoção. Aleluia. Glória a Jesus. Filhos por adoção. Meu irmão. A cruz tem história. Vale a pena segui-lo a Cristo. Entender o sacrifício. Entender por que nós fomos regenerados. Por que, oh soberano Deus, é coisa tremenda. O mundo entrou em colapso. Em colapso, a humanidade se perdeu. Se a gente for entrar na história da antiga aliança, nós vamos ver que a corrupção ela entrou de uma tal maneira, aleluia, que os concertos do Antigo Testamento que Deus fez com a sua lei através dos seus profetas, das lideranças da época, não foi possível continuar com aquele concerto. Aleluia. Sobre Karanamachubia Namakalamacé. Aleluia. Não foi possível. Porque aquele concerto não podia salvar. Não podia regenerar. Aleluia. Apenas cobria. Apenas cobria pecado. Mas Jesus Cristo veio com o propósito
do contudo, mas Jesus Cristo pode regenerar, pode nos colocar novamente na originalidade do Éden, do propósito, de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem. Tópico 2 vai falar sobre as teologias modernas, também em perigo para nós. As teologias, os métodos que nos quer trazer a descaracterização da palavra de Deus. Teologia do pecado social. Vou ler aqui, já vamos explicar. Olha, a tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, em 1968, na Colômbia, e Puebla, em 1979, no México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e desigualdade. Desta maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. Sendo preciso tratar, o pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança da ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Entretanto, deixa de se enfatizar a causa para expor os sintomas. Mateus, capítulo de número 23, versículo 27 e 28. Muito bem, vamos falar aqui rapidinho. Olha, como já falamos, este tal de teologia do pecado social teve origem, né, nos concílios católicos, na Colômbia, por volta de 1968, e no México, na cidade de Puebla, por volta de 1979. Né? Eles defendem que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como pobreza, a injustiça e a desigualdade. Ou seja, nessa teoria não foi uma situação de desobediência do homem que existe o pecado, e sim a situação do homem, da pobreza, a desigualdade social e as injustiças. É isso que originaliza o pecado. Aí eles vão dizer que o pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. Ou seja, não tem nada a ver o sentido de moralidade, pecado, e sim economicamente e socialmente. Por esse motivo, é o pecado. E aí a leitura vai dizer que é considerado que, então, deixa de se enfatizar a causa para explorar o sintoma. Ou seja, na situação, essa teoria diz que eu enfatizo o sintoma e não a causa. Não, você não entendeu. Essa teoria diz que eles enfatizam
o sintoma, o sintoma e não a causa. Mas o que causa? A cura de uma doença, o sintoma não precisa ser tocado. Temos que ir na causa, que causou aquilo. Assim é o pecado. O que causou o pecado? A desobediência no Éden. Como é que eu trato isso? Jesus Cristo pode regenerar. Aleluia. É assim que é tratado. É assim que é curado. Mas essa teoria, eles deturbam essa situação. A partir daí, vamos ler Mateus, capítulo de número 23, versículo 27 e 28. Já está aberto aqui. Vamos ler Mateus, capítulo 23. Não, 23, 27 e 28. Diz assim, o Senhor diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas inteiramente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, parece justos aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisias e de iniquidade. Aleluia! Jesus Cristo falando isso com os fariseus, hipócritas, escribas, porque os escribas, eles eram homens letrados, conhecedores da lei, né? Nós vemos que Esdras era um escriba, embora ele conhecedor, mas ele tinha temor de Deus. Mas quando Jesus fala aqui de escribas e fariseus, quer dizer aqueles que também são letrados, mas olha a letra superficialmente para o conhecimento do saber humano. Não investigando ou estudando a vontade de Deus. Aleluia. É assim que nós temos que ser. Aí ele vai dizer que estes hipócritas e fariseus, eles estavam numa condição semelhante aos sepulcros pintados. Pega uma bela tinta, aqui ele chamou de caiação, já fica bonito, um sepulcro. Mas lá dentro tem ossos podres, né, de toda a imundícia. Assim também, exteriormente os homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Pois é, meu amado. São essas pessoas, esses defensores. Muito bem. Teologia da libertação. O que é teologia da libertação? A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasceu na década de 70 com Gustavo Gutiérrez, do Peru, e Leonardo Boff, do Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Nós vemos isso aqui em algumas denominações. Não vou citar nenhuma aqui, porque não é o intuito do nosso aprendizado aqui na nossa escola bíblica dominical. Mas essa teoria de libertação aqui, criado por esses dois homens na década de 70, um lá no Peru e outro aqui no Brasil, e eu aqui do Brasil, muitas denominações têm levado essa teoria de libertar
no mundo da injustiça social, dizendo que a Bíblia, olha, para eles o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas. Não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem das injustiças sociais, econômicas e cultural. Ou seja, você não deve ser pobre, você não deve ter doenças, você não deve isso, aquilo, rejeita isso, ignora, porque você é filho de Deus, ou seja, é uma imposição centrado em o indignar contra aquilo, aquela situação. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que nós devemos centrar nas Escrituras Sagradas, na lei do Senhor, para lutar contra este mal. Porque por nossos méritos nós não conseguimos nos libertar de nada que chama mal. Tá certo? Muito bem. Liberalismo teológico. Então, uma definição disso aqui é só em Jesus somos capazes de nos libertarmos. Só em Jesus. Só em Jesus. Só em Jesus. Não tem mérito humano para isso. Não tem super crente, super cristão. Não tem. Liberalismo teológico, revelação divina e é questionada. Aqui nessa situação, nesse sistema aqui do liberalismo teológico, eles questionam a revelação divina. De que maneira? De que maneira? Após a Reforma Protestante, em 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Ou seja, a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração inerrante e infalibilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Troca-se a mensagem da salvação, de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Assim, o pecado é relativizado. O incumismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras. Aí dá uma referência aqui em Timóteo, no capítulo de número 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, onde o apóstolo Paulo ali fala sobre tempo em que essas pessoas, eles sofrerão da sã doutrina, né? Sofrerão a sã doutrina, mas tendo
com michão ou coceira nos seus ouvidos, eles não querem, eles amontoarão para si doutrinas, né, conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, não querem ouvir a verdadeira doutrina, mas montam para si resoluções para resolver os seus problemas, né? Em vez de trazer a palavra de Deus como revelação. Ou seja, eles buscam as suas próprias revelações, questionando a revelação divina, seus próprios entendimentos, tá bom? Muito bem. Tópico 3, normatização do pecado. O que é isso? Crise ética e moral, lógico, né? A crise ética e moral, ela não tem como não florar, uma vez que existe estas considerações, essas banalizações, né? Não levando à origem aquilo que causou o problema, né? Não trazendo o remédio na origem, na causa, né? E não no efeito. O que causou é que eu tenho que buscar. O que causa tudo isso aqui? Crise ética moral. O que causa é eu desobedecer o pecado lá no início. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar, né? Uma vez que eu não busco em Cristo isso, aí eu vou sofrer esse problema aqui. A ética, a crise da ética moral, né? O subtópico 2 vai falar sobre a imoralidade sexual, né? E isso, nesta imoralidade, a deturbação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Romanos, no capítulo 1, versículo 24, vai falar sobre a inversão de valores até no ato, onde vai falar ali de o processo do ato. Vamos ler? Romanos, capítulo 1, versículo 24. Romanos, capítulo 1, versículo de número 24. O que diz lá? Olha, pelo qual também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo para si, pois mudam a verdade de Deus em mentira e honram e servem mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, pelo qual Deus abandonou as paixões infames, né? Porque até as suas mulheres mudaram o uso normal, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Está vendo aqui? A sexualidade, né? A homossexualidade. Condenação. Não sou eu, não é isso que está falando. Eu não sou, isso não é eu não sou homofóbico. Não estou com homofobia. Eu estou falando da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que estavam acontecendo isso, né? E que Deus condena, né? Pois é. Dessacralização da vida. Último tópico, dessacralização da vida. Vai dizer que o homem deve cuidar do seu corpo na alimentação, preservando este corpo para
ser o templo do Espírito Santo. Para ser o templo do Espírito Santo. Porque este corpo, ele não deve ser dado às depravações, né, das imoralidades, principalmente essa anterior que nós falamos, onde a naturalidade do homem e da mulher não são feitas conforme a norma de Deus, né? Muito bem. É isso, amados. Fazendo assim, né, podemos dizer que o subtópico 3, quando se normatiza o pecado sobre uma crise ética e moral, bem como a dessacralização da vida. Quando se normatiza, podemos concluir a nossa lição dizendo que a relativação do pecado que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente, não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerrante à natureza humana. O mal primário, primordial a ser combatido é o pecado. É a desobediência. Isso as igrejas ensinam, porque só por meio da obediência é que nós podemos sermos colocados novamente no trilho da salvação, do enxerto na videira, para sermos novamente considerados dentro do jardim, né? Muito bem. É isso, amados. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde do mal e do pecado. Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém? A paz de Cristo.